Você já percebeu o silêncio pesado que se instala quando um filho atravessa o limite e nada acontece? Não é o grito nem a discussão que deixam cicatrizes. É o vazio, o espaço entre o erro cometido e o perdão oferecido sem peso, sem consequência, como se educar fosse um teatro em que você precisa sorrir, mesmo quando está desmoronando por dentro. Freud já dizia: aquilo que silenciamos no presente volta gritando no futuro. E poucos gritos são mais cruéis do que o desprezo velado de um filho que já não respeita o próprio sangue. Mas ninguém fala sobre isso. Existe um pacto invisível entre os pais, feito de culpa e exaustão, que diz que perdoar é amar, que ceder é compreender, que evitar o conflito é sinal de maturidade. Mas será? Ou estamos apenas alimentando um monstro doméstico, pequeno, sorridente, cheio de argumentos, que cresce cada vez que cruzamos os braços e dizemos: deixa pra lá? Você já se perguntou o que acontece dentro da psique de uma criança quando ela descobre que pode errar e sair ilesa? Freud chamaria isso de o nascimento do recalque moral, quando o inconsciente aprende que limites frágeis significam poder sem consequências. Talvez, lá no fundo, você sinta isso. Aquela pontada incômoda depois de cada perdão automático. A sensação de que algo se quebrou, mas ninguém teve coragem de olhar os cacos. Você percebe os olhares atravessados, o tom de voz carregado de desafio, os pequenos gestos de desobediência que se acumulam como pedras nos bolsos. E ainda assim, diz para si mesmo que está tudo sob controle. Mas o respeito, assim como o amor, não desaparece de uma vez só. Ele escorre discreto, como água em rachadura de parede, até o dia em que o alicerce desaba. E quando esse dia chega, não adianta buscar culpados, porque o que foi tolerado foi ensinado, o que foi perdoado sem reflexão foi autorizado, e o que foi autorizado se torna hábito. Freud não hesitaria em lembrar: o ser humano é moldado pelas pequenas permissões, pelas concessões disfarçadas de bondade. E quando o respeito se perde, ele não volta pela porta da raiva, nem pelo grito desesperado. Ele só retorna se você tiver coragem de encarar aquilo que está permitindo hoje e que amanhã pode destruir a relação com seu próprio filho. Então fique, porque este vídeo pode ser a fresta que faltava para você finalmente enxergar o que ninguém teve coragem de te dizer até agora. Você já sentiu aquela raiva silenciosa, aquela mistura amarga de frustração e impotência, quando olha para o próprio filho e percebe: ele já não te escuta? Não é só sobre o tom de voz, nem sobre a adolescência rebelde que todos tentam justificar. É sobre algo mais sutil e perigoso. O momento exato em que o respeito evapora da relação e o que fica é o teatro diário, onde você finge que está tudo sob controle e ele finge que ainda te reconhece como autoridade. Freud chamaria esse instante de ruptura simbólica, quando as estruturas invisíveis da hierarquia familiar desmoronam e ninguém percebe até ser tarde demais. E o mais cruel disso tudo é que, muitas vezes, fomos nós mesmos que plantamos essa semente. Cada vez que dissemos, deixa pra lá, quando o erro gritava por um limite. Cada vez que perdoamos mais rápido do que o necessário, não por sabedoria, mas por medo de perder o amor do filho. Só que o amor verdadeiro, como Freud lembrava, não se constrói no terreno frágil da permissividade. Ele se ergue dolorosamente sobre o solo firme dos limites, dos nãos que educam, dos confrontos que salvam. Mas e quando escolhemos o caminho mais fácil? Quando acreditamos que perdoar, sem exigir transformação, é sinal de carinho? A conta sempre chega, e ela vem na forma de desprezo, indiferença e desobediência velada. Você já percebeu isso nos olhos do seu filho? Aquela ausência fria, aquele olhar de quem testa o quanto pode ir além, de quem já entendeu, mesmo que inconscientemente, que dentro dessa casa não há consequências reais. É um jogo perigoso, mas sedutor. Freud dizia que o inconsciente humano se alimenta da repetição, do prazer de desafiar, do fascínio pelo poder que nasce do caos. E dentro do lar, quando os limites falham, o que se instala é exatamente isso: uma zona sem regras, onde cada gesto do filho é uma provocação silenciosa. E cada omissão dos pais
uma permissão escondida. Mas veja, não estou dizendo isso para te culpar. A culpa, Freud explicava, é um dos mecanismos mais traiçoeiros da mente. Ela paralisa, corrói e nos mantém presos em ciclos de permissividade e arrependimento. Estou dizendo isso para te arrancar desse ciclo, para expor sem máscaras o que você já sente, mas talvez nunca tenha colocado em palavras. O respeito que seu filho perdeu começou a desaparecer no exato momento em que você, sem perceber, começou a perdoar o imperdoável. E enquanto esse ciclo não for quebrado, o abismo entre vocês só vai crescer. Existe algo profundamente perturbador em perceber que o amor que você entregou, com tanto sacrifício, pode se transformar em indiferença. Ou pior, em desprezo. E ninguém te prepara para isso. Dizem que ser pai ou mãe é doar-se incondicionalmente, mas esquecem de dizer que o amor sem limites, cedo ou tarde, se transforma em fraqueza aos olhos de quem você mais ama. E quando um filho enxerga a fraqueza, onde deveria existir firmeza, nasce o terreno fértil para o desrespeito. É ali, nesse espaço invisível entre a sua intenção e a interpretação dele, que os papéis se confundem e o mundo dentro da sua casa começa a se inverter. O mais perigoso é que isso não acontece de forma abrupta. Não existe um dia, uma data específica. São pequenos gestos que se acumulam. O erro que você ignora, o limite que você adia, a atitude desafiadora que você desculpa dizendo, ele ainda está aprendendo. Mas o que você não percebe é que na mente dele, essa indulgência vira um mapa. E esse mapa mostra exatamente onde estão as brechas, as falhas, os atalhos para que ele caminhe livremente pelo território da sua autoridade, sem medo de consequências, sem peso nas escolhas, sem entender o preço real de atravessar as fronteiras que você, um dia, tentou estabelecer. O ser humano, desde muito cedo, testa limites. É da natureza, é instinto, é inconsciente. E quando ele percebe que pode errar, e você sempre estará lá, oferecendo o perdão antes mesmo que haja arrependimento, ele aprende algo cruel, que amor sem disciplina não protege, enfraquece. Freud sempre dizia que onde não há limites, o caos se instala. E o caos dentro de um lar é silencioso, traiçoeiro, disfarçado de liberdade. Ele chega com o nome de independência, mas carrega nas entrelinhas o peso do descontrole, da inversão dos papéis, da desconexão emocional entre pais e filhos. Você já deve ter sentido isso, mesmo que em silêncio. Aquela sensação de que seu filho não te ouve mais, de que a palavra dita já não carrega o peso de antes. E o mais assustador é que muitas vezes você se pergunta se ainda é respeitado, mas teme a resposta. Então prefere acreditar que é uma fase, que vai passar, que tudo se ajeita com o tempo. Mas o tempo, quando os limites não existem, não cura. Ele aprofunda. Ele transforma pequenos atos de desobediência em um abismo emocional que cresce a cada dia. E quando você acorda, o filho que um dia te olhava com admiração, agora te olha como quem já sabe que pode tudo. Há uma dor que poucos pais têm coragem de nomear. O momento em que você percebe que perdeu o controle. E ninguém percebeu. É sutil. Não é um grito, nem uma discussão. É no silêncio, nos gestos que antes eram naturais e agora soam forçados. É na distância dos olhares, na frieza de quem já não teme, de quem já entendeu que pode te testar. E você, preso à culpa, à exaustão, ao medo de errar, vai ceder. É um jogo psicológico tão perverso quanto inconsciente. Freud sempre alertava. Quando o amor vira refém do medo, a relação se contamina. E o que nasce disso é uma relação assimétrica, onde o filho cresce e o pai encolhe. Você talvez esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez esteja naquela fase em que o pedido de respeito soa como súplica, e não como uma verdade inegociável. E dói, porque no fundo, você sabe que foi o excesso de perdão, o excesso de justificativas, o excesso de medo, que alimentou esse abismo. Não se trata de violência nem de imposição. Trata-se de algo mais profundo. A necessidade vital que uma criança tem de olhar para os pais e enxergar firmeza. Firmeza não só nas palavras, mas no olhar, na postura, na coerência. Sem isso, ela se perde.
E quando se perde, leva junto o respeito, o afeto, a conexão. É cruel porque o que você mais quis foi proteger. Mas proteger, quando mal interpretado, vira permissão para o caos. É como tentar aquecer alguém com fogo, sem perceber que, se não houver controle, o fogo consome tudo. E quando o respeito se queima, o que sobra são cinzas emocionais difíceis de reconstruir. Freud dizia que toda relação é, no fundo, um delicado equilíbrio entre desejo e limite. Quando o limite some, o desejo pelo poder ocupa o espaço. E o poder, quando entregue cedo demais, corrompe. Corrompe o vínculo, o afeto, o senso de hierarquia natural que deveria existir dentro de um lar. E talvez agora você esteja se perguntando se já passou desse ponto. Se o respeito do seu filho já escorreu pelos dedos, enquanto você tentava segurar o amor. Mas aqui vai uma verdade dura. Enquanto houver tempo, há possibilidade de reconstrução. Mas essa reconstrução não nasce do perdão vazio, nem do discurso emocional. Ela nasce da coragem, da decisão de olhar para o que você permitiu, do que você aceitou, do que você silenciou, e romper esse ciclo. Porque o que não é rompido se repete, e o que se repete, destrói. O que poucos têm coragem de admitir é que existe um ponto em que o filho já não testa apenas os limites. Ele testa o seu valor. E quando isso acontece, não é mais sobre a regra que foi quebrada, o tom de voz desafiador ou o erro cometido. É sobre o quanto ele enxerga você como alguém digno de ser seguido, alguém que carrega coerência no olhar, que sustenta o que diz, que transforma a palavra em lei dentro do lar. Freud sabia e repetia que todo ser humano carrega dentro de si uma luta silenciosa entre o desejo de liberdade e a necessidade de autoridade. E quando a autoridade falha, a liberdade se transforma em caos. E o caos vira rotina. Você consegue sentir isso no ambiente da sua casa. O peso invisível de cada pequeno ato de afronta, o desafio disfarçado de brincadeira, o limite atravessado como se fosse detalhe. Não é exagero. É o reflexo de algo maior. É o espelho de um processo que começou quando você, talvez cansado, talvez assustado, decidiu perdoar, o que nunca deveria ter sido perdoado sem consequência. E o mais cruel é que o perdão mal colocado, aquele que nasce do medo e não da consciência, destrói em silêncio. Ele não grita, ele corrói, ele esvazia. E quando você percebe, está tentando reconquistar um respeito que, aos olhos do seu filho, já não existe mais. E não se iluda achando que tudo se resolve com uma conversa superficial ou com o discurso pronto sobre limites. Respeito não se compra, não se implora, não se exige de forma vazia. Respeito se constrói, pedra por pedra, gesto por gesto, em cada decisão difícil, em cada confronto necessário. Freud nos alertava sobre o perigo da omissão. A omissão é o berço da desordem emocional. É no que você deixa passar, no que finge não ver, no que perdoa sem refletir, que o desrespeito se instala, cresce e, quando amadurece, domina. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, observando o seu filho, sentindo que algo escapou do controle, tentando encontrar nos olhos dele aquele brilho de admiração que parece ter desaparecido. Mas existe um caminho de volta, um caminho que exige mais dor, mais desconforto, mais coragem do que você imaginou que teria que sentir. Mas ele existe, e só começa no instante em que você decide parar de perdoar o imperdoável e começa a ensinar de novo o peso real dos limites, o valor do respeito e o lugar seguro, mas firme, que só um pai ou uma mãe de verdade conseguem sustentar. Você precisa entender que dentro da mente de um filho não existe espaço vazio. Onde você não estabelece limites, o inconsciente dele preenche com dúvidas, com fantasias de poder, com uma falsa sensação de superioridade que cedo ou tarde se transforma em desprezo. Freud dizia que o ser humano é movido por impulsos que ele próprio não compreende. E quando esses impulsos não encontram resistência, não encontram contenção, eles se tornam monstros. E dentro de casa, esses monstros nascem pequenos, disfarçados de desobediências inocentes. Mas crescem rápido, alimentados pelo medo dos pais de serem firmes,
pela culpa disfarçada de carinho. Quantas vezes você já se pegou perdoando, não porque acreditava na mudança, mas porque não aguentava o peso do confronto? Porque preferiu o alívio imediato de evitar o embate, do que a construção dolorosa do respeito verdadeiro? É nesse exato instante que algo se rompe. Você não percebe, mas seu filho percebe. Ele sente lá no fundo que pode atravessar a linha, e uma vez atravessada, ele vai testar de novo, e de novo, até que um dia, o que era um pequeno desvio se transforma em um desrespeito escancarado, em uma autoridade esvaziada, em um lar onde o silêncio é carregado de ressentimento e impotência. E você sabe o que é mais cruel? É que tudo isso nasce do amor mal compreendido, mal administrado, mal posicionado. Freud via isso nos consultórios, nas famílias, nas almas perdidas que buscavam respostas. Pais que amavam tanto, que se tornaram frágeis, que se doaram tanto, que se perderam de si mesmos. E um filho, mesmo sem entender, sente isso. Ele percebe quando o pai ou a mãe já não sustentam a palavra, já não carregam firmeza nos olhos, já não impõem os limites que deveriam ser sagrados. E ele testa, desafia, empurra, porque a mente humana precisa de bordas, de muros, de contornos claros para se sentir segura. E talvez esse seja o momento de você olhar para dentro e encarar o que evitou por tanto tempo. O perdão sem consequência, o amor sem limite, o medo disfarçado de paciência. Tudo isso, aos olhos do seu filho, tem um preço. E enquanto você não entender que educar é muitas vezes frustrar, enquanto você não tiver coragem de ser o muro, de ser o limite, de ser o desconforto necessário, ele vai continuar testando. E a cada teste vencido, o respeito desaparece um pouco mais, até que reste apenas o vazio de uma relação onde o filho manda e o pai obedece. E aí, o que sobra não é amor, é ruína. Em algum ponto da caminhada, todo pai e toda mãe se deparam com esse espelho desconfortável. O olhar do próprio filho refletindo as consequências do que foi permitido, do que foi ignorado, do que se perdoou sem perceber o preço. Não é uma visão fácil, mas é necessária. Freud dizia que as maiores verdades sobre nós mesmos emergem quando temos coragem de encarar o que reprimimos. E dentro da família, nada é mais reprimido do que o medo de perder o amor ao impor o limite. Mas o que muitos esquecem é que amor sem limite não é amor. É abandono disfarçado de afeto. E um filho abandonado emocionalmente, cedo ou tarde, abandona o respeito também. Você talvez sinta o peso disso agora. Talvez tenha percebido que, ao proteger demais, abriu mão da sua posição. Que ao perdoar o que nunca deveria ter sido aceito, entregou uma parte do que te tornava referência. Mas há algo que o tempo não apaga: a capacidade de reerguer o que foi destruído, desde que se comece com um gesto simples, mas corajoso: recuperar o seu próprio valor. E quando você se reposiciona, quando você sustenta o olhar, a palavra, o limite, mesmo que no início doa, mesmo que o afeto vacile, você planta o que Freud chamava de estrutura psíquica, e uma criança, mesmo sem entender, reconhece e respeita. Se isso tocou algo dentro de você, se essa conversa ecoa no silêncio da sua casa e no tumulto dos seus pensamentos, saiba, você não está sozinho. Há milhares de pais e mães neste exato momento travando essa batalha invisível entre o medo de perder e a necessidade de se impor. Por isso, eu te convido a se juntar a esse espaço, a fazer parte dessa comunidade que não foge da verdade, que entende a dor, mas escolhe a reconstrução. Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva. Não por costume, mas porque, talvez, aqui você encontre as palavras que nunca disseram e as forças que você sempre teve, mas esqueceu onde estavam.